cinema colombiano, qual a primeira coisa que vem à tua cabeça? Vem o fato do narcotráfico, né, guerrilhas, apesar da Colômbia ser um país culturalmente muito bonito, mas infelizmente é conhecido por esses altos índices de narcotráfico. Não sei, juro, não sei. Cartéis de droga, guerrilheiros, traficantes, algo relacionado. Maria do Bairro. Narcotráfico. Maria cheia de graça, acho que é colombiana. Lembro da Shakira. Nem ideia. Tráfico de drogas. De violência relacionada às pessoas mesmo. Shakira. Narcotráfico. Isso. Nada. Não consigo pensar em nada. Drogas e café. Durante anos, a visão da Colômbia foi de um país em decadência e violento. E o que muita gente não sabe é que casos como o de Pablo Escobar foram responsáveis por essa visão. Fantástico está de volta ao vivo para mostrar um parque diferente de todos que você já viu. É a Fazenda Luxuosa. E bota luxuosa nisso do traficante colombiano Pablo Escobar, morto pela polícia em 93. O lugar foi reformado e aberto ao público. E está cheio de surpresas muito esquisitas. Se repite aqui em Colômbia a história de Cristo. Parecia o enterro de um mártir. Mas era o funeral de um traficante de cocaína. O mais rico e violento de todos os tempos, Pablo Escobar, morto por uma tropa de elite colombiana no dia 2 de dezembro de 1993. Pablo Escobar começou a sua carreira criminosa sendo ladrão de carros na cidade de Medellín, tornando-se um dos jovens mais bem-sucedidos do país. Logo depois, nos anos 70, entrou no negócio da cocaína e começou a construir seu poderoso império das drogas, chegando a faturar de seus revendedores cerca de $1 milhão por dia. Sua rede de distribuição deixou de ser segredo e ganhou fama em 1980. Escobar passou então a ser internacionalmente conhecido como o Rei da Cocaína, subornando incontáveis oficiais de governo, juízes e outros políticos, e muitas vezes executando pessoalmente subordinados desobedientes. Escobar intimidava todas as suas vítimas com uma estratégia infalível, conhecida como dinheiro ou chumbo, o que significava que ou o sujeito aceitava o seu dinheiro ou seria assassinado. Escobar foi responsável pela morte de 3 candidatos à presidência da Colômbia, pela explosão do voo Avianca 203 e do prédio de segurança de Bogotá, em 1989. Alguns analistas acreditam ainda que ele estava por trás do incidente na Suprema Corte colombiana, em 1985, que resultou no assassinato de metade dos juízes da corte pelas guerrilhas de esquerda. Diga-se de passagem, Escobar mandava cartas para suas vítimas, convidando-as para seus enterros, e seus capatazes as executavam precisamente na data marcada para o funeral. Controlando 80% do mercado mundial de cocaína, Pablo Escobar chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo. Por motivos óbvios, os governos da Colômbia e dos Estados Unidos tinham Pablo Escobar como inimigo. Entretanto, para a população, ele era considerado herói, pois tinha bons relacionamentos e trabalhava a fim de melhorar as condições de vida das pessoas menos favorecidas. Se esforçava para cultivar uma imagem de Robin Hood e frequentemente distribuía dinheiro aos pobres. Em troca, a população de Medellín costumava ajudar Escobar, escondendo informações das autoridades ou fazendo o que quer que fosse para protegê-lo. Em 1992, Escobar foi preso em sua luxuosa prisão particular, que ele mesmo construiu. Por parecer mais um clube particular ultra-secreto do que uma prisão, o governo começou a agir, o que fez com que Escobar fugisse. A guerra contra Escobar só acabou quando ele foi encontrado por atiradores de elite, um ano depois, ocasionando um confronto que resultou na sua morte. Por consequência desses acontecimentos, o cinema colombiano mostrou o narcotráfico e a violência por anos, o que proporcionou uma visão negativa sobre o país. Não é comum encontrarmos notícias sobre a Colômbia no Brasil, e quando as temos, não são tão positivas. Os filmes antigos da Colômbia sempre mostravam uma parte um pouco ruim, um pouco exagerada do contexto social que a gente vivia na época. Mas a gente também tem que ser consciente que a Colômbia é um país que tem uma história de guerra, de narcotráfico, e isso aí influencia muito no mundo todo, na condição de ser colombiano em outro país. Agora eu estou achando que os novos diretores
perceberam que não é o caminho, continuar com aquela insistência de desenvolver esse tipo de temas. Assim que agora eles estão mostrando uma nova, vamos dizer, uma nova cara da sociedade, uma sociedade jovem, uma sociedade que quer mostrar outra coisa da Colômbia. Assim que por ser colombiana, eu acho que, de algum jeito, essa parte feia da história me representa e eu trago isso comigo para qualquer canto, porque sempre que eu falo que sou colombiana, todo mundo quer saber de Pablo Escobar. Então, é uma coisa que eu vou trazer comigo para sempre. Mas eu estou feliz e eu gosto muito das novas realizações. A violência e o narcotráfico existem, mas quando mostramos apenas uma realidade no meio midiático, esse fato vira o que costumamos chamar de verdade absoluta. Foi o que aconteceu. Hoje, ainda achamos que a Colômbia é um país bastante violento, e na realidade não é bem assim. Quando visitamos ou pesquisamos sobre o país, descobrimos que Bogotá, a capital, é uma cidade mais para as pessoas e menos para os carros. E Medellín, a segunda maior cidade, não é mais a cidade mais violenta do mundo, nem ao menos da Colômbia ou da América Latina. Atualmente, ambas são sinônimos de transformação, transparência, educação, cultura e otimismo. Até a metade dos anos 90, Bogotá era uma referência negativa do ponto de vista urbano e da criminalidade. Porém, o fundo do poço serviu para projetar forças políticas sofisticadas do ponto de vista intelectual. Na capital, acredita-se que uma cidade avançada não é aquela em que os pobres andam de carro, mas aquela em que os ricos usam transporte público. Pensando na preservação do meio ambiente e na melhoria do trânsito, foi construído o Transmilênio, que facilitou a vida daqueles que queriam viver sem a necessidade de um carro. Para isso, algumas medidas foram tomadas, como a ampliação das calçadas, a criação de ciclovias protegidas, o aumento no preço da gasolina, a eliminação de vagas nas ruas e aumento nas taxas de estacionamentos. Em contrapartida, o sistema de transporte coletivo é eficiente, rápido, confortável e com ar-condicionado. Quem usa transporte coletivo presta um serviço a toda a sociedade, por isso tem de ser valorizado. Já em Medellín, livros por toda parte, mobilização social para fazer da educação uma meta aspiracional dos jovens, urbanismo social, fomento à criação cultural, fortalecimento das institucionalidades reais e consolidação da cidadania, recuperação da autoestima, perdida após anos de violência, consciência de uma tarefa coletiva, geração de respostas dinâmicas e diversas em uma cidade vibrante e intensa são os pilares de uma nova cidade, efervescente, vital, diferente e surpreendente. Em Medellín conseguiram, ainda, colocar o melhor da cultura ao alcance da maioria. Os 4 maiores museus da cidade, todos eles fundações privadas ou mistas, oferecem entrada livre à população o ano inteiro. Construíram os famosos biblioparques no meio das comunidades mais pobres com o intuito de promover o espaço público e a educação, e tornar este um espaço de encontro e convivência, e não de medo. Um dos espaços, no qual existia uma base policial onde as pessoas eram torturadas, foi demolido e substituído por um centro cultural, com espaços verdes ao ar livre e sofás para as pessoas se sentirem em casa. Sobre o cinema, desde os seus primórdios, apresenta-se como referência de modernidade e, nesse sentido, estabelece uma relação direta com a construção de identidades nacionais, geralmente vinculando essas identidades ao progresso. O cinema demonstra grande poder de comunicar e projetar ideias e imagem de um país ou de uma comunidade para a sociedade. No cinema americano, os enredos costumam basear-se em conceitos de bem e mal, representados pelos personagens que assumem papéis de herói e vilão, sendo o herói um detentor dos valores criadores do espírito da pátria norte-americana. Entre estes principais valores, temos a irmandade, a democracia, o empenho no trabalho, o patriotismo e o sacrifício pela nação. Ao contrário dele, o vilão é aquele que tenta destruir tais valores, colocando-os em risco com suas ações e estratégias. O objetivo de tal cinema é transferir para o espectador, tanto nacional como mundial, que os Estados Unidos são uma nação formada sobre nobres e verdadeiros valores e composta de heróis positivos. Deu certo, pois com a presença desses valores nos filmes, a visão que o mundo teria dos Estados Unidos não seria diferente.
Hoje, caracterizamos o país como uma sociedade altamente nacionalista e esse patriotismo reflete nos seus videoclipes, filmes e comerciais. Outro grande exemplo de que o cinema constrói identidades nacionais é o de Bollywood. Na Índia, o cinema ajudou a criar uma identidade nacional em um país cheio de culturas e religiões diferentes. 30 anos depois, o cinema mostrou a insatisfação da população com o governo corrupto, através de filmes que exaltavam a violência e o crime nos anos 70. Mas o boom começou mesmo na década de 90, quando veio a liberalização econômica e o país começou a crescer 8,5% ao ano, em média. Nisso emergiu uma classe média com novos hábitos de consumo e valores, geralmente avessos às tradições indianas, e o conflito de gerações foi inevitável. Não demorou para o cinema reproduzir esse dilema e criar uma nova fórmula de sucesso. Os filmes de jovens lindos e ricos que se dividem entre o desejo individual e o casamento arranjado pela família. Hoje, a Índia produz mais filmes e possui um número maior de espectadores que os Estados Unidos. Porém, mesmo com um público menor, Hollywood é dona de 60% da renda da indústria cinematográfica mundial, e Bollywood fica com apenas 1%, já que o ingresso sai em média por volta de R$1. A mensagem central dos filmes de Bollywood é que o indiano, apesar de todas as dificuldades, consegue se unir em torno do patriotismo e levar o país para frente. Nas telas de Bollywood, crianças britânicas cantam o hino nacional indiano e playboys londrinos se arrastam por patricinhas imigrantes. Na Colômbia, apesar das vantagens enormes como a força de trabalho e a beleza natural do país, ela é conhecida internacionalmente por seu histórico de violência e narcoterrorismo. Conforme aconteceu a muitos outros vizinhos latino-americanos, o conflito se estendeu durante décadas, e os meios internacionais de comunicação asseguraram que a imagem da Colômbia fosse consumida por esse conflito. Todavia, a violência política e do narcoterrorismo diminuiu significativamente no decorrer dos últimos 10 anos e meio. É fato que a Colômbia já foi, sim, um país extremamente violento. Isso faz parte da sua identidade e não se pode deixar de mostrar ou falar sobre. O país ainda sofre publicidade negativa toda vez que alguém planeja uma viagem até lá. E é aí que o cinema entra, devendo ressaltar suas maravilhas, mostrar que o país não se resume a drogas e violência, e assim incentivar o aumento do turismo e o interesse por um país com grandes valores. Em Colômbia temos filmes com muitos temas diferentes, então alguns são de coisas boas de Colômbia, outros não muito boas. Eu acho que Colômbia gosta muito de humor e a gente prefere quando os filmes falam disso, de humor, de as boas pessoas colombianas. Então, eu sinto identificado com os filmes quando são desses temas, que são temas que mostram coisas boas, não coisas malas. Na Colômbia, os diretores de cine, eles fazem filmes muito legais, mas sempre falando do mesmo tema, narcotráfico, guerra, mas eu não identifico muito com eles porque quando eles fazem um filme da comédia, eles fazem personagens muito exagerados. Quando eles fazem filmes de guerra, obviamente eu não identifico com eles. Eles não fazem um filme de uma pessoa normal, mas agora, na atualidade, eles estão mudando o filme e eles estão fazendo uns filmes muito legais, como, por exemplo, A Cara Oculta, é um filme muito legal. E eu estou identificando com eles pouco a pouco. Campanhas publicitárias que mostram outro lado do país, mais positivo, foram e estão sendo feitas, mas até então não obtiveram os resultados esperados. A tentativa de melhoria está acontecendo. Todavia, o investimento dessas campanhas no cinema teria uma maior repercussão, pois o cinema está diretamente ligado à construção de uma identidade nacional. Se a Colômbia investisse mais em filmes que mostram, mesmo que indiretamente, seus museus, universidades, praias, paisagens e também o transporte,
melhoraria a visão que a sociedade tem sobre o país. Continuar com as campanhas é bastante importante, mas se o investimento focasse mais no cinema, a possibilidade de sucesso e reconhecimento seria maior, tendo em vista que a comunicação seria mais direta, atingindo um maior número de pessoas e assim criando uma nova identidade cultural. A Colômbia é um país de paisagens majestosas e variadas, dotada de um duplo litoral igualmente magnífico. Seus recursos naturais só perdem para seu capital humano. A singularidade do país promete um potencial sem fronteiras em muitos setores, conforme mostra a grande atenção recebida nos últimos 5 anos. A situação econômica geral da Colômbia, ainda que não seja perfeita, deverá se expandir fortemente e de forma ininterrupta nos próximos anos. Com toda a atenção que tem recebido dos investidores internacionais, o turismo será o carro-chefe nessa direção, propiciando ao mesmo tempo um maior volume de capital doméstico e investimentos diretos externos que promoverão e impulsionarão o desenvolvimento econômico em todo o país. Com uma gestão adequada de marca, bem elaborada e executada, a indústria turística da Colômbia deverá ser o primeiro capítulo da mais emocionante história de desenvolvimento econômico da América do Sul. Contudo, podemos resumir que, na Colômbia, o único risco é querer ficar.